E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Eu tô bem, gente. Espero que vocês estejam bem também. Então, hoje nosso vídeo tá bem pentecostal. Então, gente, eu tava ali tomando banho, tava pensando em algumas coisas e resolvi gravar um vídeo pra vocês. Porque tem muita gente que às vezes me acompanha, que às vezes pode não saber, pode não estar pelo meu jeito, mas de fato não sabe que eu sou crente, gente, eu sou evangélica. E eu sou ainda da Assembleia de Deus, gente. Por isso que às vezes eu tô dentro do ônibus e às vezes a pessoa me vê ouvindo música, aí eu tô lá assim. E as pessoas devem estar pensando assim, o que será que essa menina escuta, né? Deve ser uma música top, tal. E na verdade eu tô bem escutando. Né? Você é um espelho que reflete a imagem do Senhor. Não chore se o mundo ainda... Pois é. Enfim, gente. E um assunto que eu gosto muito de falar, e que às vezes é curioso para algumas pessoas, é sobre a minha conversão. Eu nasci no berço evangélico, pra alguém que não sabe. Berço evangélico, quando a gente fala assim, é alguém que já nasceu, os pais são evangélicos, entendeu? Já nasceu no lar que o pai, a mãe é evangélico, é cristão, seja o que for, a gente usa essa expressão, berço evangélico. E só que, sinceramente, gente, eu sempre fui na igreja porque meus pais me levavam. Eu não tinha muita noção do que eu tava fazendo ali, do que era Deus, sabe? Eu ouvi as pessoas falando na igreja, porque Deus, tem que amar a Deus e tudo, mas eu mesmo não tinha, assim, uma convivência de fato, saber o que realmente era Deus. E aí eu vou compartilhar um pouquinho com vocês da minha história, da minha conversão. Então, tudo começou a acontecer, gente, quando eu tinha mais ou menos meus 12 para 13 anos. E aí meu pai arrumou um DVD aí, na época que tava bombando, que era o Prepare-se. E, gente, sinceramente, não é uma coisa que eu recomendo, porque vocês vão entender o decorrer do vídeo. Mas era um DVD que falava sobre os Illuminati, sobre a volta de Jesus. E sinceramente foi uma coisa que me perturbou mesmo, sério, me deixou muito louca, velho. Por isso que eu não recomendo, assim. Me deixou realmente com medo. Hoje em dia nem tanto, antigamente só de ouvir a música eu falo assim, Jesus me abraça. De tanto que eu fiquei com medo. Enfim, mas foi bom. Hoje em dia eu vejo que foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida, porque através disso eu pude realmente ter um encontro com Jesus e conhecer Jesus. E eu lembro que eu comecei a ir pra igreja, eu comecei a querer me relacionar com Deus simplesmente pelo fato que eu tinha medo de ir pro inferno, velho. Sinceramente. E Jesus, na maneira com que as pessoas me apresentaram, e era realmente dessa forma. Eu ficava olhando, às vezes as pessoas falando, não pode isso, não pode aquilo. Ai, porque você tem que ser 100% santo pra chegar até Deus. Ai, porque isso, porque aquilo. E eu ficava olhando, olha, pelos meus cálculos, com certeza eu vou descer de tobogã e já tô no inferno. E eu ficava lá, meu Deus, eu tô no inferno. E sinceramente, depois a gente vê que não é nada disso. Porém, me apresentaram dessa forma. Talvez por simplicidade, falta de sabedoria, sei lá, gente, estamos atribulados aí. E aí acabou que eu comecei a, todos os dias, falar, sabe? Eu ia pro culto e ficava falando, eu quero conhecer Deus, sentir Deus, como é que é. Aí eu lembro que teve um dia que eu fui no culto, aí eu escutei uma mensagem, isso eu tinha uns 11 anos, era bem pirralha, uns 10 anos. E eu lembro do pastor falando assim, porque existe um versículo na Bíblia que fala que você tem que largar pai e mãe pra se chegar até Deus, se necessário for até pai e mãe. E eu, na minha mentalidade, eu fiquei olhando aquilo e eu falei assim, tá lascado, porque fala que eu tenho que largar o meu pai e minha mãe pra poder seguir a Deus, não vou querer. E ou às vezes falava assim, você tem que amar a Deus mais sobre tudo na sua vida. E eu falava assim, não, gente, o amor da minha vida são os meus pais, então já tá errado, já tô complicado, acredito que eu não vou conseguir. Por incrível que pareça, eu sou uma pessoa crítica, não de criticar pessoas, mas eu sou assim, uma pessoa que, pra mim acreditar em algo, eu tenho que viver as minhas experiências, eu tenho que realmente falar assim, não, realmente isso é real. Caso contrário, só de ouvir falar, não me convence não, isso pra tudo na minha vida. E na minha vida, assim, com Deus não foi diferente, sabe? E aí eu lembro que eu ficava observando as pessoas na igreja. E por que isso? Eu falava, como as pessoas podem amar algo que elas não estão nem vendo? Como que
Entendeu? E aí às vezes eu ficava observando as irmãs na igreja, começava o culto assim, né, normal e tudo, aí do nada, às vezes cantava um louvor, põe um louvor aí. Deus cuida de mim. E eu olhava pra elas lá, tipo, aquilo se acabando e tudo, e aí quando eu olhava assim, sabe, eu ficava, não sei. E aquilo foi me despertando uma curiosidade, sabe, por que as pessoas eram daquele jeito, sentiam aquilo, se aquilo era real, eu queria saber. E aí o tempo foi passando e eu comecei a realmente me aproximar de Deus. E nessa fase, gente, eu realmente, como eu já falei em outros vídeos, eu tinha autoestima muito baixa, sabe? Adolescência, a gente nunca sabe de nada, não sabe? É aquele ditado, né? É aquela frase, só sei que nada sei. Era eu naquele momento, eu não sabia de nada. E aí eu fui e comecei a falar, eu não quero nem saber, eu vou dar um jeito de conhecer a Deus. E aí teve um dia que eu tava de saco cheio. Nessa época eu brigava muito com os meus pais, porque eu era pré-adolescente, e aí eu ficava, eu sei de tudo, eu sou dona do meu nariz, eu sei de tudo, e não sabia de bosta nenhuma. Mas enfim, né, fases. E eu lembro que um dia eu entrei pro meu quarto, sabe, eu tava de saco cheio disso, de inferno, daquilo outro, e falei, que saco também, não tô... Vou ser sincera. E aí eu lembro que eu vi um pastor falando assim, você precisa de tratar Deus como seu amigo, você precisa de falar com Deus como se ele fosse seu amigo, porque ele te ama, porque, sabe, aquelas coisas assim. E um dia eu falei, eu vou fazer prova realmente se Deus existe. E aí eu entrei pra dentro do meu quarto, fechei a porta, comecei a falar com Deus tudo que eu sentia. Falei assim, Deus, e gente, sinceramente, eu vou falar pra vocês como eu orei, na boa. E talvez às vezes até hoje. Mas enfim, eu entrei e falei, pô, Deus, sinceramente tá muito difícil, sabe, pra igreja, porque eu não quero ir pro inferno, mas eu vou na igreja e eu não entendo nada, vejo o pessoal lá chorando. Se o Senhor realmente é real e me ama, sabe, me mostra. Porque a palavra fala que se a gente chegar até você, você vai chegar a nós. E eu tô aqui. E passou o tempo, eu esqueci daquilo e falei mais umas coisas, dei uma desabafada também. Falei da minha mãe, falei, pesa, mãe. Enfim. E dei uma desabafada. E esse que eu vou pro culto, gente, pouco tempo depois. E aí quando o pastor começa a pregar, ele começa a falar assim, porque Deus me fala pra falar com alguns irmãos aqui, com alguma irmã. Porque Deus tá me mandando dizer que teve uma pessoa que fez uma oração falando que queria sentir ele. E eu na hora já, oi gente, socorro. Pensei Big Brother, câmera no meu quarto, microfone. E aí o cara começou a falar tudo que eu tinha orado, tudo que só eu e Deus sabia. E aí a partir daquele momento eu já fiquei meio bolada, pensando assim, velho, será que Deus existe mesmo? Ele escutou minha oração, eu vou ter certeza que Deus existe. E aí o tempo foi passando. E a partir desse dia, gente, eu comecei a pensar, poxa, realmente Deus existe. E aí eu passando por muitas situações, eu falei, eu quero conhecer a Deus mais de perto. E eu passei a orar, passei a falar. E olha que coisa fofinha, gente, pode aderir, que eu deixo. Teve um dia, Deus é tão lindo, sabe? O Espírito Santo é tão lindo. Eu falei, cara, eu não consigo orar, eu não consigo falar com alguém que eu não posso ver. E aí eu lembro que eu tive uma das minhas primeiras experiências que eu guardo até hoje. Eu subi no terraço lá de casa e comecei a olhar pro céu. E aí eu senti algo falando comigo assim, escolhe uma estrela, a estrela que você achar mais linda. Isso eu tinha uns 13 anos, gente. A estrela que você achar mais linda. E eu olhei pro céu assim e eu vi uma estrela e eu falei, aquela estrela é a mais linda. E aí hoje em dia eu sei que era o próprio Jesus ali conversando comigo, mas na época eu não entendia. E aí eu senti uma voz falando comigo, essa estrela vai representar eu, essa estrela sou eu. E eu comecei a lembrar de quando eu tava na igreja e tal, e a professora falava que ele criou tudo, que tudo era ele, que o universo e tudo. E eu falei, por que não, se aquela representação é aquela estrela? E eu passei a olhar para aquela estrela e muitas vezes, gente, eu não sabia nem orar. Aí sabe o que eu fazia? Eu passava a cantar tudo aquilo que eu tava sentindo. E eu cantava, e foi ali que começou as minhas experiências realmente com Deus. E a minha vida, de repente, eu tinha realmente problemas de autoestima, eu falei, eu brigava muito com os meus pais. E muita coisa começou a mudar com essa voz que eu sentia falando comigo, faz isso, faz aquilo, e eu resolvi seguir, acreditando verdadeiramente que aquilo era Deus. E de fato era. E as coisas começaram a mudar. E às vezes eu ia no culto, eu continuava orando, e eu ia no culto, e Deus usava alguém, usava louvor. E sabe a irmã que eu falava que ficava lá?
Quando eu fui olhar, gente, um belo dia o pastor tá lá pregando e quem era a irmã que tava lá assim? Era eu, gente. Socorro. Eu me tornei essa irmã que ia lá e ficava desse jeito. Enfim, gente, e foi dessa forma e tudo começou a realmente melhorar. Afinal de contas, eu tinha um amigo pra conversar, eu tinha alguém que me entendia, que falava que eu era amada. Eu tinha alguém pra conversar, eu tinha um amigo, sabe? E às vezes na adolescência, em qualquer momento na verdade da nossa vida, a gente passa por situações difíceis. E às vezes a gente quer alguém pra contar. E Jesus tá aí pra fazer esse papel. E o que às vezes me atrapalhou, gente, é às vezes o mesmo que te atrapalha. Você se decepcionou com alguma coisa na igreja ou da forma com que alguém te apresentou Jesus. Sabe? Me apresentaram Jesus de uma forma sinceramente horrível, em que eu me aproximei dele por medo de ir pro inferno, por medo das coisas não acontecerem, sendo que não é dessa forma, sabe? Que Jesus deseja chegar mais próximo da gente. O que Jesus espera é que a gente se aproxime dele realmente por querer conhecer, por acreditar que ele pode ter um relacionamento com a gente, sabe? Então, é o que eu quero passar pra vocês. É que talvez alguém te apresentou Jesus de uma forma totalmente diferente do que ele é. Ou às vezes você se esqueceu de quando tudo começou, você se afastou. E esse é um convite pra você voltar, sabe? Voltar a ter essa inocência de quando realmente Deus me levou a escolher uma estrela pra eu poder orar. E é um convite pra você que às vezes se afastou, ou às vezes se esqueceu. Ou às vezes você que tem vontade de conhecer Jesus, sabe? E pensou, cara, se fosse Jesus que as pessoas me apresentam, eu não quero não. E eu falo, é só a sua experiência com Jesus que vai valer, sabe? Às vezes as pessoas a gente escuta, mas é só a sua mesmo, sabe? Então, ele quer que você conheça ele, porque ele já te conhece. Mas conheça ele de uma maneira diferente, de uma maneira única, de maneira que seja sua. E é isso que realmente ele espera de nós. E então não deixa ninguém te enganar, sabe? Não deixa ninguém mostrar pra você um Jesus que ele criou. Procure as suas experiências, procure conhecer Jesus, sabe? Não fique só de ouvir falar, pra aí você realmente tirar as suas experiências disso e realmente conhecer, saber como ele é. E isso você vai começar a fazer conversando com ele, igual eu fazia, entrando no quarto. Gente, sendo sincero, abrindo o coração, falando é isso, é aquilo, porque ele tá aí pra te ouvir e ele te conhece como ninguém. E essa ferida, se alguém te causou algo, se alguém te afastou, se alguém falou algo que te machucou, ele pode te curar, sabe? Não acredita que, eu vou desistir, pra mim não tem solução, que isso é mentira. Isso não existe. Para todo mundo tem solução. Todos nós somos falhos, todos nós somos pecadores e Jesus está aí para poder te abraçar e para te mostrar o quanto que você é amado, o quanto ele se importa com você. Tenta mais uma vez. Tenta, conversa, conheça realmente Jesus como ele é. Um beijo. Gente, não se esquece de se inscrever no canal, deixa o seu like, envia esse vídeo para uma pessoa especial, para alguém que realmente você queira falar, algo do tipo. E é isso, gente. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Eu já tô muito feliz de ter aqui. E não se esqueça que você é muito amado. Você é muito amado. Um beijo no seu coração. Tchau, tchau.